Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Palavras que Não Passam. Dessa vez nós vamos continuar com a leitura da Bíblia, hoje com a leitura de Mateus capítulo 4. Nós já vamos, não, Mateus 4, Mateus 3, nós fizemos vídeo antes falando sobre a fuga para o Egito, e isso é contado no capítulo 2, termina aí no finalzinho do capítulo 2, né, assim? E hoje nós vamos para o nosso capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Quem acompanha nosso canal sabe que a gente vem fazendo uma leitura da Bíblia, de vários capítulos aqui da Bíblia, mas nós iniciamos aqui com Mateus e nesse momento nós estamos aí no capítulo 3. E enquanto a gente prepara aqui a leitura, você que ainda não é um inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe um like, compartilhe com os seus amigos, deixe um comentário, quem sabe se o seu comentário não vira um vídeo do canal, e ajuda a gente aí. Você não paga nada por isso, de graça, certo? E é 0,800 mesmo, e até porque a palavra de Deus tem que ser pagada de forma gratuita mesmo, né? A bênção de Deus é de graça, então todos nós devemos transmitir de graça. Então pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe com os amigos e vamos para a leitura de hoje. A leitura de hoje ela se encontra em Mateus 3, que fala sobre o batismo de Jesus. Quando se fala de batismo, nós temos aí uma divergência de doutrina a respeito do batismo, mas não é esse o caso. Aqui, pode ser que isso vire um vídeo? Depende dos comentários de vocês aqui embaixo. A princípio, vamos ao que diz o Evangelho de Mateus sobre o batismo de Jesus. Vamos lá, tá esse óculos aqui porque a vista está ruim pra caramba, hein? Vejamos o que o Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 12, né? Capítulo 3, versículo de 1 a 12. Naqueles dias, apresentou-se João Batista no deserto da Judéia, proclamando: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. É dele que falou o profeta Isaías. Voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas para ele. A veste de João era feita de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro à cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Então Jerusalém, toda a Judéia e toda a região do Jordão saíam à sua procura. Confessando os seus pecados, eram por ele batizados no rio Jordão. Quando viu que muitos dentre os fariseus e os saduceus vinham para o batismo, João lhe disse: víboras, por que sois quem vos ensinou? Se víboras, quem sois quem vos ensinou a fugir da ira que está para chegar? Produzi frutos que mostrem vossa conversão. Não pensei que basta dizer: nosso pai é Abraão, pois eu vos digo, destas pedras Deus pode suscitar filhos para Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e vai limpar sua ira. O trigo, ele o guardará no celeiro, mas a palha ele o queimará no fogo que não se apaga. Então, pessoal, aqui fala sobre o batismo de Jesus, a princípio ainda não. O batismo de Jesus realmente ele começa a partir do versículo 13, né? E aqui, pessoal, fala de João Batista. João Batista, primo de Jesus, né? Segundo a tradição, e a Bíblia mesmo diz que a mãe de João Batista era prima de Maria, e João Batista veio para cumprir uma profecia
do profeta Isaías, que dizia: Eu sou a voz do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. E João Batista pregava isso no Jordão, nas margens do Rio Jordão, para um batismo de arrependimento. E as pessoas vinha muita gente ser batizada por João Batista, né? E a gente vai ver aqui na frente que no meio delas veio Jesus. Algumas perguntas que ficam até para o próximo passo Jesus precisava ser batizado? Aqui fala que o batismo de João era um batismo de arrependimento. Então as pessoas iam, confessavam os pecados e eram batizados por João Batista. E no meio desse povo apareciam os saduceus e fariseus, e João sempre pegava no pé deles: fazer frutos dignos, se arrepender e vinde ser batizados, e o machado já está posto à raiz da árvore que não dá bom fruto deve ser cortada e lançada no fogo. Isso era as pregações de João Batista no Rio Jordão para aqueles que vinham ser batizados. Veja, o batismo de João aqui era um batismo de arrependimento. Então eu ia lá, me arrependia das minhas culpas, dos meus pecados, e era batizado por João. Há um versículo no livro de Atos que fala que o evangelho foi ser pregado e na hora que o evangelho foi pregado, perguntaram se já conheciam Jesus. E eles falaram: nunca ouvimos nem o Espírito Santo. E eles falaram: ninguém nunca ouviu falar no Espírito Santo. Então o batismo de João, ele não falava no Espírito Santo, podemos dizer assim, já que uns tinham sido batizados no batismo de João e não sabiam o que era o Espírito Santo. Perguntaram: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram: nós nem sabemos o que é isso. Então o batismo de João era um batismo de arrependimento para a preparação para a vinda de Jesus. E eu sou a voz que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. João preparou o caminho para a vinda de Jesus. João, ele batizou com água, mas Jesus disse mas João Batista falou: no meio de vós há um que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista preparou o caminho do Senhor. Então é bom que a gente saiba disso. O batismo de João Batista podemos dizer que é diferente do batismo de hoje. Por mais que hoje as pessoas precisem de conversão, na prática o batismo não funciona como o de João Batista. Porque, por exemplo, para as igrejas que batizam crianças, aí tem uma divergência quando se diz assim: a criança tem que crer primeiro, a partir dos 12 anos. A Bíblia não fala que é a partir de 12 anos. Mas aqui, no batismo de João, era um batismo de arrependimento para a fé no Senhor Jesus.